Seu chá já tá pronto? Então bora pôr água para ferver, que vai começar mais um Chá com a Laís. E hoje a gente vai falar sobre sono. Laís, eu acordo todo dia às 3 horas da manhã. O que isso significa? Mas antes da gente começar, quero falar com relação ao chá escolhido. Porque nada mais justo a gente falar de sono e usar ervas que vão auxiliar no sono. E eu sei que é muito batido já algumas ervas que vão auxiliar no sono que a gente pensa. Camomila, erva doce, melissa, que são realmente ervas muito boas, vão realmente auxiliar essa questão do sono, mas outro fator importantíssimo da gente pensar é no horário que a gente consome. Tudo bem até a gente consumir uma meia hora antes de você deitar, não vejo nenhum problema, mas outro horário importantíssimo de você começar a colocar esses chás mais calmantes é no período da tarde, lá para umas 4, 5 horas da tarde, porque é quando a gente começa a ativar GABA, que é um neurotransmissor que vai auxiliar no sono também. Então, se você colocar esses chás mais calmantes no período da tarde, já vai realmente conseguir equilibrar esse neurotransmissor para você poder conseguir até uma noite melhor de sono. O chá escolhido de hoje foi o melissa, e eu gosto muito da combinação de melissa e mulungu. Por quê? A melissa, ela faz um relaxamento cerebral. Então ela faz a gente deitar na cama e parar de ficar querendo resolver todos os problemas da noite, né? Da noite não, do dia, ao longo do dia. Então ela ajuda muito a relaxar a agitação mental mesmo. Já o mulungu, ele faz um relaxamento muscular. Então ele vai ajudar muito a relaxar o corpo como um todo. Então essa combinação antes de dormir é maravilhosa. Hoje eu coloquei só a melissa, mas os dois juntos é fantástico. E outro ponto legal da gente falar é como que a gente prepara o chás, né? Porque tudo que é mais molinho, então melissa, erva doce, camomila, a gente vai ter que ferver a água, depois de a água fervida a gente desliga, coloca a erva e abafa por 10 minutinhos. Já raízes, então como gengibre, mulungu, canela em pau, a gente tem que ferver junto com a água. Então esse é um ponto importantíssimo que faz toda a diferença para a gente conseguir pegar todos os nutrientes das ervas. Então agora, já que a gente começou a falar sobre o chás e falar um pouquinho sobre o sono, vamos mais a fundo nesse assunto aí, porque hoje temos muita coisa para conversar aqui no nosso bate-papo nesse chá da tarde. Bom, então, sono é um pilar super importante. Se a gente não modula o nosso sono, a gente não tem qualidade de vida. E quando a gente tem uma alteração no nosso sono, a gente vai alterar outros dois hormônios, que é a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade. É por isso que muitas pessoas que não dormem bem são muito mais compulsivas ao longo do dia, beliscam muito mais ao longo do dia, por conta desses hormônios que estão alterados. Então, tem até um estudo que eu vi uma vez, deve fazer uns 2 anos atrás, mais ou menos, que ele dizia que uma pessoa que dorme bem, ela não vai emagrecer, mas uma pessoa que dorme mal, sem sombra de dúvidas que ela engorda. Então era um estudo onde pegava grupos, né, de pessoas que estavam dormindo bem, que estavam dormindo mal, e mostrou que quanto pior é o seu sono, mais compulsivo você vai ficar ao longo do dia e mais você vai buscar por carboidrato. E aí é óbvio que você acaba engordando. Então esse pilar é um pilar muito, muito, muito importante. E aí, quando a gente tem esse hábito de acordar às 3 da manhã, de acordo com a medicina chinesa, tem muita relação com o fígado. Então, se você está acordando às 3 da manhã, é porque o seu fígado, que é um órgão de detox, não está conseguindo trabalhar direito. Então, a gente tem que ter um olhar muito especial para esse fígado. Outro sintoma que tem um fígado alterado, dor de cabeça. Então, a gente tem que sempre olhar sinais e sintomas, né? Eu sempre bato aqui na tecla com vocês que a ideia é eu ensinar todo esse caminho da desinflamação para a gente poder limpar o nosso corpo como um todo. E os sinais e sintomas é o primeiro passo. Porque a gente vai acostumando com alguns sintomas, né? Você acha que é normal ter dor de cabeça, que é o cansaço, acordar no meio da noite, que já faz parte do seu hábito. Mas não é normal. E se você acorda exatamente às 3 da manhã, é o seu fígado que está pedindo socorro aí. Ah, Laís, e tá bom. E como é que a gente faz para poder cuidar desse fígado?
Primeiro ponto, a gente precisa diminuir o consumo de farinha. E quando eu falo farinha, é o trigo principalmente. O trigo, ele tem o glúten, né? A proteína do glúten, ela acaba sendo muito difícil do nosso corpo conseguir digerir. Então, isso vai inflamando o nosso corpo. E aí, como consequência, alguns órgãos vão tendo mais dificuldade de trabalhar como deveriam. Então, o ponto principal é, e eu não digo assim, nossa, zerar a farinha, nunca mais comer uma pizza, nunca mais comer um lanche. Não é esse o ponto. O ponto é o exagero. No Brasil, querendo ou não, a gente consome um pãozinho de manhã, aí no lanchinho da manhã tem umas bolachinhas, aí no almoço tem macarrão, à tarde tem um lanche e à noite tem um Happy 10. Então, assim, todos os nossos horários têm farinha branca. E aí isso vai inflamando o nosso corpo. Eu falo muito sobre isso no meu desafio Desinflame, que é um desafio de 7 dias, onde eu ensino vocês a ir desinflamando o corpo como um todo. Então, a gente precisa diminuir o consumo. É tipo um potinho que está transbordando. Se a gente não esvaziar esse potinho, a gente não sai do lugar. Então, a ideia quando a gente faz uma dieta, né, no desafio Desinflame, por exemplo, é o quê? É esvaziar esse potinho para um dia que você consuma, o potinho não transbordar. Porque também é saudável comer coisas que você gosta. Também é saudável sair da dieta. E eu levanto muito essa bandeira. Né? A gente não tem que ficar caxias e 100% na dieta e não pode sair nunca. Porque isso também perde a questão do prazer social, né? Da parte de harmonia com a família, com os amigos. Então eu sou a favor, sim, de você consumir um alimento com farinha, por exemplo. Desde que não seja algo diário. Porque senão o potinho vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e ele vai transbordar. Então, pensou em fígado, o primeiro pilar aí é diminuir o consumo de farinha. Outro pilar muito importante é a questão da bebida alcoólica, né? Também deve ser controlado esse consumo. Mas só de você controlar esse consumo de farinha, diminuir o consumo de açúcar, você já vai perceber que o seu sono vai ficando mais reparador. Então, colocando esses chás mais calmantes também ao longo do dia, também vai ajudando a equilibrar e a controlar alguns neurotransmissores. Outro fator bem legal da gente pensar para poder ter uma higiene do sono adequada é no chá que você vier a consumir, se for logo antes de dormir, colocar umas gotinhas de própolis. O própolis ele ajuda muito a ativar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Outra maneira de ativar a melatonina, que é o hormônio do sono, o consumo de kiwi. Então, o kiwi é uma fruta fantástica. Ela é super baixa em caloria. E às vezes à noite, se você não tá afim de comer nada demais e quer só uma frutinha, o kiwi é uma ótima opção. Tanto o kiwi quanto a pitaia. São duas frutas maravilhosas para ajudar aí na questão do sono. Outro ponto legal da gente pensar. Para fazer uma boa higiene do sono, o ideal seria a gente ficar pelo menos 1 hora longe da exposição da luz azul, né? Televisão, celular, computador, porque a luz azul bloqueia a produção da melatonina. Então, quanto melhor a gente conseguir ficar longe disso durante 1 hora, 2 horas antes de dormir, melhor é para a gente conseguir estimular esse hormônio. No meu desafio Desinflame, eu também dou uma atividade que as pessoas adoram, que nunca imaginaram o quanto pode ajudar no sono, que é você acordar pela manhã e se expor à claridade por pelo menos 2 minutinhos, porque o nosso corpo é muito inteligente, né, pessoal? E a hora que a gente expõe à claridade, o corpo já entende, opa, ela acordou, daqui 12 horas eu já posso começar a produzir melatonina. Então, se você acorda pela manhã e já se expõe ao sol, isso já vai ajudar o corpo a produzir o hormônio. E eu falo isso porque ainda mais hoje em dia, depois da pandemia, muita gente trabalha de home office e fica enfurnado dentro de casa, dentro de um quarto, e nem se expõe a nenhum tipo de luz. Então, isso também faz toda a diferença quando o assunto é sono. Eu espero que tenha te ajudado aí com relação a algumas estratégias para colocar no seu dia a dia para ajudar a melhorar o seu sono. Tem alguns suplementos fantásticos também que podem vir a agregar. Eu gosto muito do magnésio inositol, por exemplo, porque é um magnésio que faz um relaxamento muscular, então ele estimula muito, induz muito a questão do sono. Eu gosto muito
do Blue Calm, porque ele tem triptofano, também vai ajudar a equilibrar alguns neurotransmissores, como serotonina, por exemplo. O Blue Calm ele é da Pura Vida, se eu não me engano. Então, tem alguns suplementos que vão estimular sim. Ah, Laís, e se eu usar a melatonina? O que você acha? Eu não sou contra, mas o que eu sempre penso é, se eu consigo fazer, estimular o seu corpo a produzir a melatonina, por que eu vou ficar dando hormônio para o seu organismo? Então, vamos tentar de uma maneira mais natural e a gente pode ir sentindo o corpo. Mas se conseguir estimular a melatonina com fruta, com própolis, com chá, com alguns suplementos mais naturais, para que usar o hormônio? Então, se tiverem alguma dúvida com relação a esse assunto de sono aí, aproveitem, põe aqui nos comentários que eu respondo vocês. Se você não me conheceu ainda, e hoje é o primeiro vídeo que você vê meu nome é Laís Sarajoto, me segue, compartilha esse vídeo, e tem meu canal no Instagram também, que é Laís Sarajoto. Então, te vejo no próximo vídeo, até o próximo gole.